E aí galera, CFP, dia 13 eu menti pra você. Sabe por quê? Porque eu disse que era a última de matemática financeira, mas tem mais uma. Tem uma coisa muito importante que eu preciso falar pra vocês, que é a parte de taxa à vista e taxa a termo, taxa spot e forwards lá nas gringas, ou então, então a parte de cupom cambial. Então essas duas coisas vocês têm que saber muito bem, porque tem caído na prova, tá? Então vem comigo. Olha só, deixa eu fazer um desenho aqui que vai trazer um pouco de claridade às coisas, né? Olha só, aqui é a minha data zero, é um gráfico um pouco diferente do que você está acostumado. Aqui é o meu ano 1 e aqui é o meu ano 2, tá certo? Muito bem. Por definição, o que é uma taxa spot, também chamada de taxa à vista aqui no Brasil? O que é uma taxa spot ou uma taxa à vista? É taxa de uma operação que começa na data zero, tá certo? Então começa hoje, começa imediatamente, começa na data zero, isso é uma taxa spot, beleza? Então imagina o seguinte, imagina que a gente tem um título público que tem vencimento em 2 anos e está sendo negociado a 10%. 10% ao ano, tá certo? Geralmente é assim que aparece o negócio, tá? 10% ao ano, título público para 2 anos, tá lá, beleza. Muito bom. O mesmo título público, né? Só que para 1 ano, né? Então, para 2 anos, 10% ao ano. Para 1 ano, ele está sendo negociado. Então, para 1 ano, começa na data 0, tá bom? Vai até a data 1, para 1 ano. Ele está sendo negociado a 6% ao ano, tá? Mero exemplo isso aqui. Está sendo negociado a 6% ao ano. Para 2 anos, ele está sendo negociado a 10% ao ano. Ok? Tudo bem? São duas taxas à vista. Então, a taxa para ano 1, 6% ao ano. A taxa para ano 2, 10% ao ano. Taxas à vista, tá? Importantíssimo entender isso. Ou seja, é a taxa que você conseguiria se hoje você investisse para 1 ano e se hoje você investisse para 2 anos. Legal? Agora, o que é a taxa termo, chamada de forward? A taxa termo, chamada de forward, é a taxa que está entre o ano 1 e o ano 2. Então, ela começa já numa data lá na frente. E para você entender isso legal, eu vou dar uma dica. Você vai sempre transformar tudo em taxa ao período. Essa é a grande sacada. Se você fizer isso, você não erra. Então, eu vou vir aqui, vou apagar esse 10% ao ano e vou trazer ele para esse período de 2 anos. Sempre trabalha com taxa ao período que você não errará, né? Aquele que usar taxa ao período não errará. 10% ao ano dá quanto no período de 2 anos? 1,10, enter, 2 eleva, olha lá, 1,21. 1 menos 100 vezes, deu 21%, tá? 21%. Então aqui, ó, gente, deixa eu só pegar de novo a canetinha azul. 21, era essa, fio? Essa aqui. 21%, tá certo? Então, a taxa spot de 0 a 2 anos é 21% no período. E de 0 a 1 ano é 6% mesmo, porque 6% ao ano era a taxa para 1 ano, então já está na base certa. Pergunto a você, nossa, engasguei. Pergunto a você, quanto que tem que ser a taxa deste período aqui, 1 até o 2, para que a gente saia de 6% e complete o 21. Dá uma vontade imensa de fazer 21 menos 6, deu 15, né? 15 com 6, 21, fechou. Não dá vontade de fazer isso? Mas não pode. Tem que usar aquela fórmula de Fischer, né? Como que é aquela fórmula de Fischer? Aquela fórmula lá postulada pela Vera Fischer, nos tempos primórdios, diz o seguinte, que você tem que pegar esse 1, de novo, hoje tá fogo, tem que pegar o 1,21, que é o fator dessa taxa cheia, dividir por
1,06, que é o fator desta taxa aqui, menos 1. E aí você faz esse bagulho aqui. Aí vem aqui, ó, 1,21, enter, 1,06, divide, achou a taxa. Achou o fator, né? Faz 1 menos 100 vezes, tá aí a taxa. 14,15%. 14,15%. Meus amigos, o que é esse 14,15%? 14,15% é a taxa forward do ano 1, tá vendo? Até o ano 2, ou a taxa a termo do ano 1 até o ano 2. Então é o que falta, né? Aqui teve 6% do ano 0 até o ano 1, acumulou 6%. Mas vai ter que chegar no 21. Falta quanto? Falta 14,15, entendeu? Então a taxa forward ou a taxa termo é o que falta para chegar daqui até aqui. Então fica fácil resolver se você sempre levar tudo para taxa ao período. Você levou para taxa ao período, você monta esse diagramazinho que eu fiz aqui e você não vai errar. Beleza? Tamo junto? Vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício que é sempre. Então vamos lá, exercício. Exercício resolve a nossa parada. O investidor consegue aplicar os seus recursos, né? Comprando um pré-fixado de 2 anos a 7% ao ano. Sabendo que a taxa termo do segundo ano é igual a 8,2, qual é a taxa spot para o primeiro ano? Ah, te enganei, né? Pra você fazer, pô. Dá o pause aí no vídeo e faz, não fica esperando eu fazer. Ou se você tiver com preguiça, presta atenção, mas depois faz os exercícios que estão lá na plataforma. Então vem comigo assim, ó. Lembra que eu falei? Faz aqui o bagulhetes, tá certo? A aplicação máxima, período máximo é 2 anos, né? Então a gente tem aqui a data 0, aqui a gente tem a data 1, aqui a gente tem a data 2. Beleza? Muito bom. Ó, o título é pré-fixado 2 anos a 7% ao ano. Então, essa taxa aqui, ela é 7% ao ano. Lembra que eu falei para você, decora isso na sua cabeça, me obedece, me leva a sério, por favor. Então, a taxa ao período, ela tem que ser para 2 anos. Então, o que você vai fazer? 1,07, que é a taxa ano, eleva a 2 menos 1. Estou transformando em taxa para 2 anos, né? Então, vem aqui 1,07, enter, 2 eleva, 1 menos, 100 vezes, 14,49, tá certo? Então, esse períodozão todo, o título vai render 14,49%. Leva tudo a taxa ao período. Sabendo que a taxa a termo do segundo ano é igual a 8,2, qual é a taxa spot para o primeiro ano? Então ele está dizendo o seguinte, ó, vou até mudar a cor aqui. Taxa a termo do segundo ano, taxa a termo começa numa data lá na frente. Então está começando na data 1, está indo para a data 2. Quanto é que é a taxa a termo? 8,2% ao ano. Tá certo? É um ano, então já tá no período que eu quero, tá tudo bonitinho. Aí fica fácil, meus queridos. Por que que fica fácil? Dá para ter outra cor aqui mais bonitinha? Olha lá. É só achar isso aqui, cara. Como é que eu vou achar isso aqui? Você pega a taxa grandona, tira esse pedaço, que sobrar é o que você precisa. Taxa spot pro primeiro ano, que é do ano 0 até o ano 1, tá bom? Beleza? Interpretaram? Interpretou é meio caminho andado. Então faz aí comigo. 1,1449, que é o que tá aqui, é o fator dessa aqui, tá certo? Dividido por 1,082 menos 1. Vamos lá? Já tá aqui isso na tela, né? 100, 1 mais 1,1449, né? 1,082 divide. 1,082 divide. Beleza, olha que bonitinho. 1 menos 100 vezes, tá lá, 5,81, ok? 5,81% ao ano. E a taxa spot do ano 1
essa taxa spot começa no ano 0, vai para o ano 1, 5,81, marca lá, dá aquela chacoalhada no esqueleto, comemora e vai para a próxima. Legal? Vamos lá, você não vai mais errar essas questões aí, hein? Tabela a seguir representa as taxas de juros spot, ou seja, que começam na data zero, essas taxas, né? Em base anual. Então, vamos lá, faz aquele gráfico legal comigo, né? Então, primeiro eu vou fazer em azulzinho aqui, olha lá. Do ano 0 até o ano 1. Então, do ano 0 até o ano 1. Que taxa que é? 2,5. 2,5. Pô, calma aí. Segura aí. Por que eu fico fazendo as coisas pequenas? Tem espaço, faz grande, professor. Saco. Aqui, ó. Ano 0, ano 1. 2,5%. Beleza? Então já tô pondo aqui no período. 2,5. 0 ao ano 1. Tá certo? Aí depois eu tenho do 0 ao ano 2. Então eu vou fazer aqui do ladinho, tá? De uma outra cor. Essa cor aqui. Então, do ano 0 até o ano 2. Do ano 0 até o ano 2, a taxa ela é 3,20 ao ano. Tá em base anual. Do ano 0 ao ano 3, e aí a gente pega outra cor, do ano 0 até o ano 3, essa taxa, tudo em base ano, tá? 4,10% ao ano. Beleza? O que eu falei para vocês? Leva tudo para o período, tá certo? Essa aqui já está no período, porque era a taxa anual, o período é um ano, então já está certinho. Mas essa aqui não tá. 3,20 ao ano para 2 anos dá quanto? Vem aqui, né? 1,0320, enter, 2 eleva 1 menos 100 vezes, 6,50%, tá bom? Então, vai ser 6,50% nesse período todo, ok? Então, no períodozão, 6,50%. E a de verdinha aqui é 4,10 ao ano, mas são 3 anos. Então, a gente vem aqui, ó, 4,10, né? 1,0410, enter, 3 eleva 1 menos 100 vezes. Tá dando 12,81%. Então, essa aqui é 12,81% no períodozão. Percebeu? Ficou mais fácil agora, porque você olha para o período. Então, se do ano 0 ao ano 1 anda 2,5, do ano 0 ao ano 2 anda 6,5, do ano 0 ao ano 3 anda 12,81, é só eu buscar as diferenças que eu quiser. Ele está me pedindo qual é a taxa de juros estimada para o ano 3. Então, ele quer saber isso aqui, ó. A taxa de juros para o ano 3, ou a taxa de juros que vai acontecer no ano 3, tá certo? Então, é entre o 2 e o 3, ok? Bom, pensa comigo, se tudo isso aqui é 12,81, se isto aqui é 6,5, né? Porque o que conta é essa aqui. O que eu quero é a diferença entre este todo e este rosinha, que é 6,5. Então, 12,81 menos o 6,5, eu vou achar exatamente a do ano 3, tá certo? Então, como é que faz? Usando fórmula de Fischer, né? 1,1281 dividido por 1,065 menos 1. Então, já está lá o 12,81, 100 divide,
1 mais, está lá 1,1281, e eu tenho que tirar quanto? 6,5. 1,06,5 divide. Muito bom, 5,92. 1 menos 100 vezes 5,92, 93, né? Você viu que eu fui meio descuidado no arredondamento, né? Mas o correto é aqui, ó, 5,92. Todas as demais estão longe desse resultado. Percebeu? Qual foi a grande sacada? Transforma tudo no período. Você transformou no período, você sabe fazer. Tá? É só fazer uma menos a outra lá e resolver, tá bom? Beleza. 3. Para fazer a 3, a gente já lida com cupom cambial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma explicadinha no cupom cambial antes, beleza? Vem comigo. Gente, não é difícil, tá? Só você pôr uma coisa na sua cabeça. O que é cupom cambial? O que é cupom cambial? Nunca mais você vai esquecer isso aqui. Cupom cambial é o seguinte. Imagina que você investiu num título em reais, tá certo? Moeda real. Então você investiu, sei lá, numa LTN, a uma taxa de 8% ao ano, ok? Imagina que nesse mesmo período, né, você investiu por um ano para simplificar a nossa vida aqui. Nesse mesmo período, a gente teve uma variação cambial de 5%, tá certo? Ao ano, porque foi para um ano mesmo. Muito bem. Sabe qual foi o cupom cambial dessa operação? A diferença entre isto e isto. Cuidado! Posso fazer 8 menos 5? Não! Você tem que fazer 1,08 dividido por 1,05 menos 1. E você vai achar o cupom cambial. Então é 1,08, enter, 1,05 divide, 1 menos 100 vezes, está lá. 2,86% é o cupom cambial. Beleza? Cupom cambial calcula assim. Simples desse jeito. Pô, Felipe, mas para que serve essa porcaria? O cupom cambial, ele mede o ganho que um gringo tem em dólares quando ele traz a grana dele para cá, tá? Então, basicamente, é isso que vai fazer um cupom cambial. Vai medir o ganho em dólares que o gringo tem. Porque o gringo, ele investe aqui no Brasil em reais. Só que se o dólar se valorizar em relação aos reais, o que ele está ganhando em dólar é a diferença da taxa que ele conseguiu e a variação cambial. Por isso que a gente aprende a calcular o cupom cambial. Isso cai na prova, ferra a sua vida e tal. Mas não vai ferrar mais de agora em diante. Perceberam? Então, olha só. Cupom cambial é 1 mais a taxa em reais, taxa de investimentos em reais, dividido por 1 mais variação cambial menos 1. Mas eu não quero que você decore a fórmula, não. Eu quero que você entenda o conceito, porque não precisa decorar nada, você não fica vendido na prova se esquecer a fórmula. Beleza? Tá. Eu preciso só falar mais uma outra coisa, que é o seguinte, lembra disso. Taxa de juros em dólar, eu calculo sempre em base 360 linear. O que isso quer dizer? Que eu olho para dias corridos e é juros simples. Então, por exemplo, se o cara falar para mim, a taxa ano em dólares é 10%, tá certo? Quanto que é a taxa para 180 dias? Você vai pensar o seguinte, o ano tem 360 dias, que são dias corridos, o ano comercial tem 360 dias, 180 dias é metade, se a taxa era 10 anual, 180 que é metade vai ser 5. Simples desse jeito. Você precisa lembrar disso para fazer uma ou outra conta que possa cair. Beleza? Vamos fazer exercício? Vem comigo. Arnold Cleberson trouxe 100 mil dólares ao Brasil e investiu a 11% ao ano, por 3 anos, com o dólar a 5,10. Então, olha só, ele trouxe essas doletas, tá certo? Que eram de 100 mil. A 5,10 dá quanto em reais? Dá 510 mil reais, tá certo? 100 mil dólares com a cotação a 5,10 dá 510 mil reais. Legal? Muito bom. Ele investiu essa mixaria aí a 11% ao ano para um prazo de
3 anos. Ok, qual foi o valor de resgate? Qual foi o valor futuro? Isso aqui você faz já com o pé nas costas, uma hora dessa, né? 510 mil é o que ele investiu. Então, eu vou colocar como saída de caixa aqui e vou colocar no PV, tá certo? 3 é o N, 11 é a taxa, chama valor futuro. Olha só, ele resgata, então, 697.491,81. 491,81. Beleza? Tamo junto? Legal. Ao final do prazo, a variação cambial acumulada foi de 17%. O dólar subiu 17%, né? Então, lembra que quando ele investiu, o dólar estava 5,10. Um período depois, período de 3 anos, mas não importa, porque ele está dizendo que a variação do período foi 17%. Então, qual que vai ser o meu future value aqui? Períodos. Tá? Precisa fazer a conta, sabendo que aqui foi 17%, né? Vai lá na sua HP, tá certo? Zera na bagaça aqui, 5,10 é o valor presente. 17 foi taxa. Um período é o N, valor futuro, 5,967. Tá? Então, vamos usar todas as casas, 5,967 é a cotação do dólar. Então, olha só, 3 anos depois, ele resgata essa grana aqui em reais. Mas para o gringo, real não quer dizer nada. Ele quer saber quanto que ele vai resgatar em dólar. Quantos dólares ele vai estar resgatando, né? Então, agora a gente precisa fazer o cálculo, porque a pergunta é essa, né? Qual foi a sua rentabilidade em dólares no período? Então, ele investiu 100 mil dólares e 3 anos depois ele vai resgatar quantos dólares? A gente sabe que são 697.491,81 reais, mas a cotação agora está essa, então ele vai trocar por esses dólares, né? Então, vamos fazer conta? 697.491,81. 697.491,81. Nada nessa mão, nada nessa mão. Aperta a teclinha XY, tá? Essa teclinha é aquela que está em cima da STO. Quando você fizer isso, ele inverte, né? Ele busca o que estava lá na calculadora e o que está no visor vai para a parte de baixo. Aí eu dou um dividir, ele já me dá aqui os dólares. 116.891,54. 116.891,54. Beleza? E aí, meus queridos, é só achar a taxa. Cuidado, né? Ele está perguntando a rentabilidade no período. Então, aqui não vou colocar em anos. É um período, tá certo? É um período. E aí eu coloco lá na HP e resolvo a parada. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou só zerar os financeiros aqui. Eu vou colocar isso aqui como valor futuro, ok? 100 mil dólares. Muda o sinal. É o valor presente. Um período. Que taxa que dá? 16,89. Então, a taxa que esse cara ganhou foi de 16,89% no período completo. 16,89 você marca a alternativa A. Beleza? Tudo bem? Tá claro? Muito bom. Então perceba que em reais ele ganhou mais, né? Porque ele ganhou 11% ao ano em 3 anos, isso daí deu quase 40%. Mas em dólares ele ganhou 16,89, porque a diferença foi justamente a variação cambial. Legal, muito bom. Vamos fechar o quarto aqui e a gente termina esse vídeo. Olha só, um investidor está avaliando a possibilidade de aplicar seus recursos em uma operação dolarizada. A operação é para um prazo de pouco mais de 6 meses, 139 dias úteis, 195 dias corridos. Por que mostra os dois? Taxa de juros em reais a gente usa dias úteis, como você bem sabe. Taxa de juros em dólar a gente usa dias corridos. Sendo a taxa pré-fixada em reais igual a 10% ao ano, a taxa de câmbio à vista de 5,10 e o termo para 3 meses 5,25, termo de dólar, né?
qual é o cupom cambial da operação. Ah, desiste, chuta, né? Chuta nada, mano. Aprende aqui o negócio. Não é difícil, não. Lembra que eu expliquei para vocês? Você tem lá. Essa aqui é a minha taxa de juros em reais, tá certo? Aí o que você vai ter? Você vai ter a variação cambial. E aqui, o que você vai ter? Você vai ter o cupom cambial, que também é chamado de taxa de juros em dólar, tá? A mesma coisa, o cupom cambial é a taxa de juros em dólar. É só a gente entender isso e fazer tudo direitinho aqui no período, tá? Então, olha só, qual que é a taxa em reais? Primeira coisa, né? Foi nos dada essa taxa de 10% ao ano, ok? Só que eu tenho que trazer tudo para o período. Período é 139 dias úteis. Então, como é que a gente vai fazer esse negócio, né? Vai pegar 1,10, eleva 139 sobre 252. Felipe, por que 252? Porque é convenção do mercado. Quando a gente fala taxa base ano, é 252. Então, faz isso aqui menos 1, ok? Vem comigo lá. 1,10, Enter, 139, Enter, 252, divide e eleva. Olha lá. Esse é o fator. 1 menos 100 vezes 5,3978, é isso? 5,3978. Eu vou usar mais casas dessa vez para não dar problema de arredondamento. 5,3978% naquele período. Então, essa taxa em reais aqui, gente, ela é 5,3978, 5,3978%. Beleza? Legal. Agora, o que eu preciso fazer, né? Se eu tiver a variação cambial, eu acho isso aqui que é o que o problema está perguntando, o enunciado está perguntando. A variação cambial diz assim, o dólar à vista está 5,10, o dólar a termo está 5,25, tá certo? Então, o que acontece? Esse dólar de 5,25, aqui, né? Desculpa, era 6 meses, tá? Por quê? Porque eu tenho o 5,10 e o 5,25, eu consigo estimar qual é a variação cambial esperada. Então, a variação cambial é 5,25 dividido por 5,10 menos 1. Né? Então, faz aqui comigo. 5,25, Enter. 5,10 divide 1 menos 100 vezes. A variação cambial para o período, né, a variação esperada, é 2,9412. 2,9412. Então, esse que está de verdinho aqui, ó, ele é 2,9412%. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Então olha só, para achar essa taxa aqui, agora é só fazer esta menos esta pela fórmula de Fischer. Então 1,053978 dividido por 1,029412 menos 1. Você acha esse negócio aqui. Então vamos lá. 1,05, já esqueci. 1,053978. 3978, Enter. 1,029412. 1,029412 divide 1 menos 100 vezes 2,3864. Então é isso aqui, ó, é 2,386411, né? Isso. É essa a taxa do meu cupom cambial. Pô, Felipe, acabou? Finalmente, não aguento mais, tô quase desisti do vídeo. Não acabou ainda, né? Por quê? Porque essa é uma taxa no período de 195 dias corridos. Eu preciso para 360 dias corridos, né? A boa notícia é que é fácil fazer a conversão. Pega esse 2,386411
divide por 360. Está achando a taxa de um dia, né? Desculpa, essa aqui é a taxa para 195 dias, né? Então divide por 195 dias. Está achando a taxa para um dia. Aí você multiplica por 360, você está achando a taxa para 360, que é a taxa ano, tá certo? Então você vem aqui, 195 divide 360 vezes 4,41%, tá certo? A alternativa A de acertei, ok? Não vou falar para você que é baba, não é baba, não vou te enganar. Mas eu quero que você entenda que tem uma lógica, né? Você pega a taxa de juros em reais, tira a variação cambial, você achou o cupom cambial. Aí é só brincar com os prazos, né? Se precisar levar para a base ano, você tem que multiplicar por 360, dividir pelo número de dias corridos do período e chegar lá no resultado. Beleza? Então tá bom. É minha obrigação mostrar para você, não é a aula mais agradável do mundo, mas é minha obrigação porque tem caído na prova essa questão. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aí nos comentários. Acho que você já está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve. E vamos que vamos. Valeu, um abraço, até mais.